Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Fernando Odo Rodrigues e este é o Balde do Odo. O balde que começa em algum lugar e vai para lugar nenhum no episódio de hoje. E para falar do episódio Vortex de Deep Space Nine, primeira temporada, estão aqui comigo o especialista de nada para lugar nenhum, Alexandre Bortolucci. E aí, querido? Olá a todos. Também minha querida amiga Mariana Gamberger. E aí, Mari? Tá com a chave na mão? Olá, pessoal. Tudo tranquilo? O cara que menos fala nesse podcast, Luiz Morne Castanheira. E aí, Morne? Boa noite a todos. Esse episódio foi em que o Morne virou Morne. Episódio histórico. Tem razão, é um episódio que fala que o Morne dá com a língua nos dentes, né? Ele foi nomeado nesse episódio. Primeira vez, foi emocionante. Eu acho que o Cacete que ter sido host do episódio, inclusive, né? Já que é quando o Morne se torna Morne. Até o nome do episódio, não é? When Morn becomes Norn. Mas tirando esse momento clássico que a gente vai falar daqui a pouco, o episódio Vortex essencialmente é aquele episódio de vamos saber mais sobre a origem do Odo. Só que não, né, Alexandre? O que você acha? Olha, eu acho esse episódio correto, razoável. A gente não tem, obviamente, nenhuma cena que seja de fato comprometedora, né? Como a gente teve em episódios anteriores. Eu acho que o conceito do episódio, né, de tentar trazer mais elementos do Odo, uma tentativa pelo menos, ela foi conseguida em parte, né? Porque a gente acaba sabendo, na verdade, no futuro, algumas coisas sobre o Odo que são citadas nesse episódio pelo Crowden, né? Que é o vilão / não compreendido. Então eu acho que a tentativa ali de gerar um suspense em torno ali das origens do Odo, de fato, o Crowden acerta as coisas, né? Ô Alexandre, me corrija se eu estiver enganado. Foi em Deep essa temporada que a gente já teve um episódio que se desse um peido, você era um criminoso condenado? Mas você tá falando o quê? Do A Man Alone, você tá dizendo? Não. Eu posso estar confundindo as séries, o Castanha e a Mari me ajudem aí. Mas a história do... Qual episódio? Como é que é? Tá falando de qual episódio? Não tô falando de nenhum episódio específico porque eu não tô lembrando de nenhum agora, mas a gente já viu antes essa história de uma sociedade em que... já lembrei, foi em Discovery essa temporada. Não importa o que você faça, você tá condenado e tá preso do mesmo jeito. O que parece muito o Crowden nesse episódio. Não, porque o Crowden ele acaba profetizando, né? Um pouco nesse episódio que os fundadores, de fato, onde eles moravam, por exemplo, eles habitavam, né? Planeta dentro de uma nebulosa. No caso lá, a nebulosa de Omarion. Eles não mantinham a forma sólida. Porque pra mim é a nebulosa Mutara, mas tudo bem. Não, então, nesse episódio é o remake da nebulosa de Mutara, né? Que eles usaram lá, deram uma refrescada lá dos efeitos especiais da Era de Khan, né? Do filme. Mas olhando mais o contexto, né? Do que foi antecipado aqui pelo Crowden, a gente pode dizer que o que ele acertou foi isso, né? E que, também que o sólido, enfim, né? Que os fundadores lá fugiram das agressões dos sólidos lá, dos humanoides. Isso adiantou meio que eles não ficam em forma humanoide. Exatamente. A nebulosa. E que eles fugiram das paranoia, né? Algumas coisas foram aproveitadas, eventualmente, sim. Uma sociedade em que qualquer crime, por menor que seja, eu atravessei a rua fora da faixa, eu vou pra prisão, é o episódio The Example, o episódio 5 da quarta temporada de Discovery. Mas eu ia lembrar do Wesley lá, da primeira da TNG. Justice, isso aí é... o excelente episódio Justice. Pisou, né? Fez pipi na grama, morte na criatura.
Se bem que matar o Wesley, nada contra. Pior que eu vi um meme sobre isso recentemente, era a Crusher falando, me ensinaram que eu tenho que abraçar todos os meus erros, e aí corta pra uma imagem dela abraçando o Wesley. Parto? Na hora do parto? Não, com ele já adolescente, mas tudo bem. Mari, você tá quietinha aí, sua visão geral do episódio, vai lá. Não, isso que o Alexandre estava comentando, eu acho interessante que os transmorfos viviam ali, talvez, né, há muito tempo no planeta deles, mas eles nunca quiseram se integrar realmente com os sólidos. Eles sempre queriam ser do lado deles, e eu acho isso interessante porque é muito dos transmorfos isso que a gente vê. Embora você tenha razão de dizer que esse episódio ele fala sobre o que seria a raça do Odo, mas a gente acaba não sabendo nada, mas eu acho que todas essas migalhinhas que foram soltas ao longo do episódio são muito interessantes e é o que vai se tornar a ser os fundadores, né? Então eu acho bacana isso daí. Eu gosto bastante do Quark, principalmente no início. Ele fica sempre ali, o Odo fala um negócio e aí ele fala a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Eu acho interessante. É interessante ele levantar essa coisa da federação, de que essa não é a primeira vez que a gente tem uma nova raça vindo do quadrante gama e que não quer muito saber da federação, não está muito preocupada com o primeiro contato, e na realidade eles vão pro Quark. E aí é até engraçado o Quark falar, não, porque a federação podia aprender um pouco com os Ferengi sobre hospitalidade e tal. Então eu acho essas coisas assim, elas não acrescentam muito, né, à história ou coisa, mas eu acho que são coisas interessantes que tem nesse episódio. Mas a gente tem o papel, talvez até agora o papel mais relevante do Ron no episódio, e a gente tem o Odo se transformando no quinto copo, né, Castanha? O Odo no quinto copo. Ao contrário da Mari, eu fiquei um pouco preocupado com o Quark. Eu achei que vem se acumulando algumas coisas esquisitas aí relacionadas ao Quark. Eu acho que deveria ter até alguma consequência aí. Ele tem sido muito usado, né? Ele tem sido meio dominante nesses 4 últimos episódios, talvez, né? E ele tem participado de coisas que deveria ter algum tipo de consequência eventualmente. Eu não acho o personagem ter tom de cinza, beirar o anti-herói, ou seja lá o que for, ser um picareta, não sei, às vezes até ser um bandido, mas eventualmente, como ele tá ali na estação o tempo todo, eventualmente tem algum tipo de consequência. Então, por exemplo, nesse episódio, o Odo basicamente construiu uma acusação largamente, como é que se fala, circunstancial, mas ele construiu, até testemunhas tinham. Então ele não foi à frente por quê? Né? Fica meio... O que o Quark vai ter que fazer para ter alguma reação mais aguda ali do status quo da estação? Eu achei um pouco demais, assim. Mas até porque tem se acumulado, né? Sim, mas eu acho que nesse episódio, talvez, é o que a gente vê o Quark aprontando, mas a gente... Não, ele aprontou pra roubar, o roubo que ele armou levou a uma morte, sabe? Não, mas aí é que tá. O que o Odo testemunhou, a gente tem uma cena depois com o Odo, o Cisco e o Quark, e o Ron fala lá na cena. Não, é circunstancial, mas ele podia colocar, manda um promotor, se vira aí, manda um juiz. Mas entendeu? A federação passa pra frente, entendeu? A federação é aquele esquema inocente até prova em contrário. Não, duvido do processo legal, pô. Passar o caso à frente. Ele não passa mas, o caso à mas frente. O Odo viu ele falando que, perguntando pros gêmeos lá, não, mas vocês não roubaram isso daqui, porque isso daqui foi roubado, as pessoas esse que roubaram meu ponto. Morreram, entendeu? Ele se salva ali, sim, né? Sim, mas ele constrói, mas ele constrói o caso circunstancial até a nave, que em tese o cara levaria como pagamento da participação dele, entendeu? Eu tô falando, se é um caso circunstancial, pega algum promotor, não sei como seria o promotor bajoriano, entendeu? Manda um negócio pra frente, entendeu? Mas depois a gente o cara tem segura, ele não faz nada além daquilo, ele para ali. Sim, ele meio que pressiona o Quark. Na verdade, parece que ele tá pressionando pra saber o que o cara disse
sobre os changelings, né? Sim, Exato. Entendeu? O Odo ali, ele completamente se perde ali, porque ele fica tão obcecado em querer saber sobre as suas origens. A primeira pessoa ali que realmente pode dar informação pra ele, que ele desencanou do Quark. Ele queria saber o que o Crowden tinha falado pra ele. E mais nada, né? Eu acho que se a gente parar pra pensar no que a gente vai ver do Odo mais pra frente, vamos pensar na quarta temporada, no episódio Crossover, que é os favoritos do Odo, em que ele esquece completamente o trabalho dele porque ele tá com ciúme da Kira com o Shakar. Eu acho que faz sentido o Odo por um assunto pessoal, coisa que raramente teve até então, ele perde o foco completamente. Eu acho que depois a gente tem um payoff nas temporadas seguintes, que o Odo é falho nesse sentido. Você concorda, Lê? Já é o segundo episódio que ele não é responsabilizado em nada pelos atos dele, né? A gente teve lá em The Passing, ele foi, enfim, né, conspirou lá para sequestro, e aqui, que acabou tendo um homicídio, né, lá no caso, homicídios, na verdade, e aqui a mesma coisa, né? Se a gente for pensar os crimes que ele cometeu, que a gente é a quarta parede, vamos dizer, né? A gente tá vendo o que tá acontecendo, ele é cúmplice de homicídio, latrocínio, conspiração, receptação. Mas só espera nesse aí. episódio. Ele matou em legítima defesa ali, você não acha, Lê? Não, então, mas ele matou em legítima defesa porque houve ali uma conspiração por um roubo, certo? Sim. Ele chegou Sim. lá com uma arma ferente para roubar lá o ovo Fabergé lá, né? É literalmente o ovo Fabergé. Literalmente o Odo Fabergé. O Odo Ovo Fabergé. Fabergé. Então, cara, pra mim, assim, eu acompanho um pouco o que o Castanha disse. Acho que assim, já era pra ele ter, pelo menos, ter sido processado de alguma forma, acusado, porque começa a ficar muito estranho, né? Porque já é o segundo episódio. Tudo bem, é circunstancial, como o Castanha falou, mas, cara, ali já deu pra, né? Eu tô entendendo que lá no século 24 lá deve ter, sei lá, né, uma técnica forense sensacional de pegar o DNA do Quark na arma Ferengi, alguma coisa assim, cara, entendeu? No século 23, pelo menos nos quadrinhos, tem um quadrinho falando matem todos os advogados, então deve ser por aí, né? Não seria de fato, não seria uma má ideia, né? Mas com esse negócio do Quark, eu não me lembro qual é o episódio, mas é muito pra frente. Eu acho que é só uma vez, me corrijam se eu tô errada, que alguém fala pro Quark, agora você passou dos limites todos mesmo, agora, que aí foi meio que que ele fez alguma coisa muito, e eu não lembro o que é. Porque ele se dá mal no Bar Association, mas ele se dá mal por causa do Brunt. Com relação ao pessoal da estação, acho que o Business as usual, da quinta temporada. Aí o Cisco e a Kira pegam muito pesado com ele mesmo. E na quinta temporada, muita água já passou debaixo da ponte, né? Eu acho que eu tô falando, porque ele foi muito usado em 4 episódios seguidos. É aquilo que eu falo, ter todo cinza até beirar o ser o anti-herói não é problema pra mim. Mesmo série de Star Trek não é problema. Eu só acho que tem que ter algum tipo de consequência. Nem que seja um esporro, nem que seja um, sei lá. Tipo o esporro do uma semana no Chilindró, entendeu? Você tá falando justamente o que eu ia complementar. Lá no Business as Usual, muita água passou embaixo da ponte. Aqui ainda não. A gente ainda tá conhecendo os personagens. Sim, mas eu tô chamando a atenção porque são 4 episódios em que ele teve participação grande e em pelo menos 2 aconteceram coisas muito pegajosas com ele. No Passenger fica aquela coisa, será que que o pessoal da segurança não sabia, não capturou nada daquilo, com câmera, com nada, né? Parece uma incompetência total. Nesse não, eles presenciaram e o caso circunstancial o Odo fez inteiro. Né? Isso que eu tô chamando a atenção. Mas engraçado, eu tava pensando, eu vou ver o Odo, pistas da origem do Odo. Aí quando eu comecei a ver o episódio, eu falei, caramba, o Quark aprontou geral aqui. Não, mas vamos lá. Fiquei meio surpreso em retrospectiva. O episódio também é produto do seu tempo. Hoje, a gente assistindo e ficar pensando ter câmera em todo lugar faz completo sentido. Em 93, não fazia tanto. Mas eles tinham câmera, lembra que eles estavam procurando? Eles estavam olhando nas câmeras e procurando os caras para que airlock eles estavam seguindo. Aí a Kira acha eles e fala onde estão, e aí eles vão no The Passenger. Isso, no The Passenger, aí sim. Isso. Ou seja, a câmera tem, na realidade. Câmera tem. E ao mesmo tempo é aquele esquema de que eles ainda estavam aprendendo qual é que era dos personagens. Fala uma coisa, a Guerra Dominion poderia ter sido evitada com pedradas?
Nossa. Esse daí foi bem ruim, né? Ele depois passando Esse a mão aí é na o troféu cabeça. Paul Lynch do episódio, é? Paul Lynch Tem Award. essa e o copo, né? Porque a massa dele mudou também. Não, mas isso Ele aí... é leve, o copo é leve. Como que o Ron consegue carregar a bandeja? Porque Sim, ainda nesse episódio o Crodden fala pra ele, pô, você é mais pesado do que você parece ainda por cima. Ele fala isso. Ao longo da série, essa coisa da massa dá a impressão que ele desloca a massa de algum lugar e para algum lugar, né? Pelo mesmo motivo que ele não se alimenta, né? Então ele teria que trocar massa e energia com alguma coisa, subespaço, algum espaço especial. Isso aí meio que eu aceitei ao longo da série já. Tem que desencanar. Tem vários, esse exemplo que você deu, próprio, mas tem vários exemplos que você fica assim, ele não come também, então ele tem que trocar energia e massa com alguma coisa, entendeu? Então fica essa coisa, ele talvez quando ele se transforma, de alguma maneira ele transfira a massa de e para algum lugar. Mas aí que tá. E o negócio da pedra, teve 2 episódios atrás eu perguntei pro Fernando, o negócio da luminosidade. Aí o Fernando falou, não, ele poderia se adaptar. Aí fica aquela teoria, será que ele não tem nenhum... Ele levaria a porrada ou ele vendo que vem a pedra, ele poderia mudar a forma e se defender? Não, o problema não é ele mudar a forma. Teria que lembrar o episódio para contra-atacar isso. Eu não tô lembrando de cabeça. Mas que é ridículo ele levar a pedrada e cair, eu acho. O problema não é ele levar a pedrada. Até aí tudo bem. Ele não viu, assim como no episódio anterior que eu falei, no primeiro instante ele tá com o olho simulando o humano, o bajoriano no caso, e num primeiro instante ele é ofuscado e depois ele se adapta. A pedra seria quase que a mesma coisa. Qual é o problema? Por que quando a gente toma uma pedrada na cabeça a gente apaga? Porque tem um dano cerebral. O Odo não tem cérebro, mesmo em forma humanoide. Então ele levar a pedrada e cair, ok. Ele apagar é que é o problema. E depois ficar com dor de cabeça, né? Sim, foi como se ele fosse um humanoide. É que eu acho que tem fala do Odo que ele diz que quando ele tá na forma de um não sei o que, ele é aquele negócio, entendeu? Mas não então, até esse instante, né? Teria que ser, tipo, teria que ser, talvez, se preparar. Teria que ver mais episódios, relembrar mais alguns episódios. São coisas que a gente acaba esquecendo, né? São coisas, às vezes, babacas, que a gente acaba esquecendo. Tipo, ele tá vindo a pedra e se transforma num negócio, um escudo, não sei. Aí não ia levar o negócio. Mas de qualquer maneira, é esquisito. Muito mal resolvido. Levar a pedrada e reagir estritamente como um humanoide. É muito mal resolvido mesmo. Muito. Ô Alexandre, o Odo pode sofrer de concussão? Não, eu acho que vai mais em linha do que você disse quando você começou esse assunto, né? Acho que tem mais a ver com, de fato, o grupo de roteiristas ali, né, estarem ainda desenvolvendo, conhecendo os personagens, né, para achar aí a melhor linha, né, de desenvolvimento, do que outra coisa. O Castanha comentou aí que teve alguns episódios para frente que os próprios fundadores, né, conversando lá com o outro, falam, olha, né, você quer se transformar para ficar parecido mesmo com um pássaro, seja o pássaro, né? E aí ele se transforma lá numa gaivota, sei lá que pássaro que é. Numa águia hegeliana. Isso, então. Então, assim, eu acho que, assim, se a gente, né, levantar muito aqui a suspensão de descrença, a gente consegue racionalizar alguma coisa. Mas essa questão, de fato, não dá para explicar, né? Tudo bem, ele está em forma humanoide e ele vai se comportar praticamente como um humanoide. Então, desmoronou lá a caverna na cabeça dele, beleza, o cara o golpe vai cair. Agora, ele, de fato, tem uma concussão, fica difícil de acreditar, né? E de a gente sustentar isso como um efeito dramático do roteiro, né? Do episódio. Mas deixa eu fazer um exercício com vocês, começando com você, Alexandre. Esse foi o 11º episódio de Deep Space Nine, o 10º, se a gente contar o emissário como um só. Você não sabe nada... Esse é 11º mesmo. É 11º mesmo? Beleza. Você não sabe nada do que aconteceu depois. Causa estranheza do que a gente viu só em 10 episódios antes do Odo, ele tomar uma pedrada e ficar inconsciente? O que você acha, Ale? Você não sabe nada do que vai acontecer depois. Não, eu acho que causa. Tipo assim, a gente tem um exemplo, né? Que eu não lembro exatamente, acho que foi no episódio Captive Pursuit, né? Que ele tomou uma porrada, não é isso? Dos caçadores e tal. Sim, levou a porrada, ele ficou grog. Ficou grog, Se a gente teve a coisa da luminosidade também do Move Along Home. Isso.
Sim. Então, assim, se a gente levar em consideração o que foi apresentado até agora, não é totalmente fora do contexto do personagem. A minha dúvida é que se você colocar todos os elementos, né, que a gente já sabe que o cara consegue mudar de forma, consegue virar um copo, consegue virar um carrinho, né, do bar lá, enfim. De buffet. De buffet, exato, carrinho de buffet. Enfim, ele consegue virar um painel, um pedaço de um painel. Olha, não faz sentido, né, ele ter uma concussão. Então, por isso que eu digo. Mas eu acho... se chegou por trás, o que a gente viu, por exemplo, em Emissário, a gente vê alguém jogando uma arma nele, mas ele está vendo e ele se liquefaz para a arma atravessar ele. É uma coisa que chega de surpresa e por trás ele não tá vendo. E aí? Não, mas aí eu concordo com o impacto dele tomar porrada e cair. Tomou a porrada, caiu, perdeu o equilíbrio. Agora, como o Luiz colocou, ele não tem cérebro de verdade, né? A não ser que ele emule todos os órgãos do corpo, que me parece fazer muito sentido, entendeu, Fernando? Sim. Então por essa questão, eu não acho que tenha sido razoável, entendeu? Eu acho que se ele levasse uma porrada, ele voltaria subitamente e temporariamente pro aspecto gelatinoso dele, e depois ele ia, de alguma maneira, recuperar a forma humanoide. Não seria algo sério. Ele ia levar a pancada, ele ia virar o copo, gente. Eu lembro do copo. O copo se quebrou. Sim. Ele se regenerou rapidinho e estava pronto, entendeu? Então é estranho ele levar a porrada da pedra e desabar e ficar desacordado. Eles queriam fazer a coisa do cara ficar na dúvida. Não, vou largar ele ali, não vou encontraram a melhor maneira de fazer. Não encontraram. Não é nem o cara ficar na dúvida. Eu acho que é para mostrar que o cara pode ser um criminoso no planeta dele, mas ele tem caráter. Não, na realidade, a gente nem sabe por que ele foi preso. Nem ele sabe, né? Eu chutaria, por exemplo, que é uma questão política. Ele devia ter uma opinião diferente. A gente vendo como os Hakaris são intransigentes ali, o cara não quis saber de primeiro contato com o Sisko, só me entrega o cara, não tem julgamento. Então você imagina que talvez seja uma coisa meio uma ditadura, alguma coisa assim. E aí talvez ele tivesse falado alguma coisa contra o regime, sei lá. E aí ele foi julgado ali, mataram a família, ele conseguiu salvar a filha matando os caras. Então ele se tornou um criminoso, mas a gente não sabe. Ele pode ser uma pessoa boa, né? Ele fala explicitamente que mataram as duas esposas dele, né? Então é uma sociedade mormon. Mas Mari, aí tem uma brecha que eu acho interessante. Por quê? É uma sociedade que não quer saber nada do que acontece fora do seu planeta. O representante lá deles fala isso pro Sisko. Não quero saber o que tá acontecendo fora daqui. Não faz sentido pra alguém que tem medo do Dominion? Sim, eles podiam fazer parte do Dominion. Talvez eles não possam. Eu não lembro se é citado alguma coisa nesse sentido do Dominion, o quanto cada planeta teria assim a sua liberdade de fazer as coisas, mas parece muito, acho que se encaixa com o que a gente conhece do Dominion, né? Eles estão sob o domínio deles e eles não podem ficar interagindo com pessoas de fora. Não, eu nem pensei que eles são parte do Dominion. Eu pensei que eles têm uma noção de que existe o Dominion fora e, portanto, não nos interessa o que está acontecendo lá fora. Vou me preocupar só com o meu planeta aqui. Como é que você interpretou isso, Castanha? Interpretei como uma sociedade xenófoba. Eu imagino um regime totalitário. Eu imaginei algo como Cardassia, né? Cardassia similar, também não tem, falando estritamente, julgamentos, né? Então eu imaginei mais ou menos isso que a Mariana imaginou, de ter sido algum tipo de opinião política. Ele podia fazer parte de algui grupo. Ele foi... Aqui eu tô trabalhando pelos roteiristas, né? Porque tem várias partes desse episódio que são incompletas, né? Cá entre nós. O da dos gêmeos, por exemplo, o negócio tudo escrito até a terceira página só e olha lá. Então aconteceu, ele foi algum grupo, atacou, matou as esposas. É falado que a pena é matar a família, inclusive, ou seja, um negócio meio pra lá de over a coisa. Isso que deu pra pegar. Eu acho que mais do que isso fica difícil. Eles até poderiam conhecer o Dominion, eles poderiam ter medo do Dominion, ter contato com outras civilizações. Não
Não sei, mas aí é porque é tão pouco, Mas- Fernando. É um cara que falou 3 minutos numa telinha, no explorador, entendeu? É basicamente fazer o mundo deles, né, por nossa conta. Não, né? mas até porque, vamos lá, você tem alguém que politicamente é perigoso pra você. Você ameaça matar a família. Faz sentido. Agora, ele já cometeu um crime e a punição é vamos matar sua família. Você continua vivo, tá? Pode sair por aí, pode viajar. Não, mas eu imagino que ele fugiu de alguma maneira. Ele fugiu e só levou a filha e não levou as esposas? Não, mas elas foram mortas. Ele não conseguiu salvar as esposas, ele conseguiu salvar a filha, pelo que eu entendi. Ele fugiu Sim, porque eles chegaram, de alguma eles maneira. chegaram lá, Ele escondeu a filha, acho que estava num casulo de fuga, num transporte avariado perto da fenda, e os Klingons acharam e deram a carona para ele. E nesse meio tempo, ele escondeu a filha na nebulosa Mutara, né, Alexandre? De cabeça para baixo, pelo que eu apurei. Exatamente. Me lembrou muito a nebulosa Mutara quando tava revendo esse episódio. E tudo mas bem. é o mesmo, O mesmo é o mesmo efeito. efeito, basicamente. E tudo bem, vamos lá. A gente tá falando de 93, a gente não tem um aproveitando computador que a gente troca. Não, mas esse episódio foi caro. Esse episódio foi caro, né? Eles Acredito. gastaram muito com efeito especial nesse episódio, né? Tem muita cena externa da nave se escondendo debaixo de outra, muita entrada ali. Pra época, aquele efeito de colocar o explorador atrás daquele cargueiro, aquilo ali pra época não foi trivial, não. Tanto Aquela que- sincronia Gêmeos, bem né? feita, que ele tá bem fotografado, né? A sincronia direitinho deles entrando ali do lado. A parte dinâmica é convincente, na medida do possível. Esse efeito não é trivial pra época, não. A gente não tem um único episódio do Odo se transformando nesse episódio, né? Ele Não, tem tem no copo, a né? do copo. Na hora que o copo A, quebra, a regeneração do Só copo. do copo. tem. Só o copo. Mas não mostra ele virando o copo. Não, isso Não. E eu acho que tem um pedacinho quando ele volta à forma humanoide, aparece o dorso e a cabeça, mas as pernas ainda estão em transição, eu acho. Isso. Aí Sim. tem mais um pouquinho. Mas é mínimo, claro, concordo. É mínimo. E você tem a cena dos gêmeos, né? Porque eles foram feitos pelo mesmo ator, o Randy Oglesby, que inclusive fez o Degra de eu ia falar Enterprise. E ele fez mais um personagem em Deep Space Nine, que é o Celeron Prim, de The Darkness and the Light. Mas vocês sabem que eu lembro quando eu assisti esse episódio a primeira vez lá em 94 na TV Record, transmissão analógica com aquela qualidade fantástica. Quando eu assisti a primeira vez, não me parecia ser o mesmo ator fazendo os gêmeos. Eles falaram gêmeos e eu pensei, eles não são gêmeos, são dois atores com a mesma maquiagem. Então acho que não funcionou muito bem. Funcionou bem pra você, ou Ale? Olha, Fernando, eu confesso que pra mim funcionou. Na verdade, ali o efeito é ótico, né? Ali não tinha CGI na época pra fazer, né? Ali, na verdade, é efeito ótico, como eles faziam antes, né? Nos anos 80, enfim, eventualmente até antes, anos 80. Que é gravar em sobreposição, né? E, assim, me convenceu, É tá? idêntico, é o mesmo ator. É idêntico. Não, Idêntico. não, então, é porque às vezes no efeito ótico, quando o cara recorta, vamos dizer assim, ele precisa recortar. Talvez se remasterizando, eu acho que eu acho que eu sei do que o Fernando tá falando. Eu acho que já dá pra ver alguma coisa quando eles estão se afastando. Quando se remasterizar, provavelmente esse efeito teria que ser retocado. Não, mas quando eu reassisti hoje, eu percebi mas que eles tinha vindo, eu alguma não percebi coisa. Não, hoje reassistindo, eu percebi alguma coisa ali que indicava uma manipulação ótica na cena. Foi a primeira vez, eu nunca pesquisei sobre esse episódio, porque afinal ele vai de nada a lugar nenhum. Mas foi a primeira vez que eu parei pra pensar, será que usaram o mesmo ator pra fazer o gêmeo? É o mesmo. Sim, mas foi a primeira vez em 28 anos. Aí você me pegou. Sei que no crossover a Naná faz os dois papéis. E nesse é muito mais fácil, que eles estão com a mesma roupa e são gêmeos. Mas Ele disse que faz 28 anos que só agora que ele percebeu isso, né? No crossover, são dois personagens totalmente diferentes, as atuações são totalmente diferentes. Mas, gente, eu tô com uma Agora, TV nova agora dois... Não sei, já teve dois Picard. Não sei, já teve dois antes. Não, mas ali você sabia qual era o efeito. Tem dois Patrick Stewart na cena, tem duas Nana Visitor na cena, você sabe qual é o efeito. Tô dizendo a primeira vez que eu assisti, não me parecia o mesmo ator filmando a cena duas vezes. Talvez isso seja um mérito pros efeitos. Não, eu acho que é um mérito. Eu só tô falando que
que eu assisti há pouco, eu tô falando... Agora eu não vou saber dizer na cena que tem o roubo, que acaba morrendo um deles. Mas quando eles estão chegando depois eles vão embora pra mesa, esperar pelo quarto. Ou pra holosuite, né? Que o só tá na holosuite, pelo jeito. Então quando eles estão se afastando, dá pra sentir alguma coisa ali, sendo muito mal. Aí já é ser maldoso também. Dá pra sentir alguma coisa. Talvez remasterizando a cena, teria que se retocar esse efeito. Mas pegar aí os dois caras. O que eu falei foi. foi. Mas é bem feito, cara. É bem feito. Exato. Não chama atenção pra si, não. O que eu falei foi, 28 anos atrás, um pouquinho menos de 28, quando eu assisti pela primeira vez na Record, o meu pensamento foi, são 2 atores e não tá tão legal. Hoje, assistindo pela Netflix, com uma banda larga, com uma TV que pega coisas SD e tenta remasterizar para HD. Foi a primeira vez que eu parei para olhar e falar, peraí, isso aqui me parece ser um efeito do mesmo ator representando 2 personagens. É isso que eu tô dizendo, entendeu? Mas pra época, em 93... eu acho que foi fantástico. Eu achava que eram 2 atores fazendo os 2 irmãos, entendeu? É isso que eu tô dizendo. E a gente foi tem caro que o episódio, não é barato não. Foi caro. Então, é isso certeza. Aí. Eu ia voltar nesse tema. Se a gente pegar todos os efeitos especiais que foram colocados nesse episódio, ele deve ter ficado caríssimo. A gente tem várias cenas de batalha. Sem dúvida. A cena deles entrando na nebulosa também. Ele pega um close de frente do explorador, eles lá dentro se mexendo. Isso, tem isso também. Isso em 93 não era simples de fazer, como vocês já colocaram. Entendeu? Hoje tudo bem. Hoje a gente num PC aqui faz, né? Mas há 30 anos atrás era caro e não era simples de fazer, até pelo cronograma de filmagem, né? Que era super apertado. Eu tenho uma trivia boa pra você. Segundo Robert Hewitt Wolf, a fala do Odo, eu sou um chefe de segurança, não um piloto de combate. Um tributo. Foi um tributo pro McCoy. McCoy, saquei. Mas eu, sinceramente, vamos lá, eu sou fã do Odo. Eu adoro o Odo. Deixa eu te fazer uma pergunta então, pra você incluir nessa sua preleção agora. Vocês acharam que foi um desenvolvimento pro personagem? Não. Ele era com uma base muito de justiça, uma base muito de ordem, uma base muito de trabalho. Vocês acham que entrou mais no personagem, mostrou, sei lá, uma doçura, uma humanidade, uma paixão, mostrou uma faceta nova do personagem nesse segmento? Pra mim, não. Eu acho que faz com que ele perceba de onde vêm algumas coisas e sentimentos que ele tem. Ao ouvir o Croden falando de como eram os transmorfos que ele tinha ouvido falar, fez todo sentido pro Odo aquilo. E até então ele não tinha nenhum parâmetro. Ele não tinha nenhum parâmetro, zero, ele não sabia absolutamente nada. E de repente ele descobre que existem sim, e aí é legal porque é a primeira vez porque antes sempre chamava ele de shapeshifter, né? E é a primeira vez lá o Croden chama ele de changeling. Eu acho que foi a primeira vez que ele falou assim, não, realmente existe, eu venho de algum lugar. Eu acho que deu um norte pra ele. E o fato do Croden falar o que ele achava, que eles eram desconfiados, que eles não queriam se misturar e tudo, eu acho que foi interessante pro Odo. E ele chamar esse negócio assim de que você se sente sozinho, sabe que você é diferente, que você não faz parte desse local. E o Odo sempre teve essa sensação de não pertencimento. E ainda mais para um transmorfo que o link é tudo, a comunidade ali, eles juntos todos, é o que faz sentido para eles. Ele sozinho, eles sentiam uma coisa muito grande. Então eu acho que começou a fazer sentido para ele isso daí. Eu acho que valeu, eu acho que vale pro crescimento do personagem. Ok, a gente não descobriu nada de onde ele veio, nada, mas eu acho que começou a fazer sentido para ele quem ele é. Eu vou discordar em gênero, número e grau da Mari. Por quê? Pela forma como o episódio apresenta, tudo que ele tá falando ele só tá reproduzindo o que o Odo é. E depois a gente descobre que ele nunca viu um transmorfo na vida. São só lendas, não sei o quê. E não tem como saber se o que ele tá falando é verdade, entendeu? O que ele fala é uma descrição de quem é o Odo, não de Mas ele não conhecia o Odo, ele não sabia quem era o Odo. Portanto, tudo que ele descreveu, tudo que ele ouviu, lenda ou não, eram coisas que ele realmente... conhece
Fazem sentido. Quando ele fala as coisas, sempre é reagindo a algo que o Odo falou. Não é de início de conversa. Ele olha pro Odo e fala, você é um changeling. Então você é assim, assim, assim. Não. Só quando ele tá lá na cadeia, já há algum tempo, depois que ele pediu que ele tava com fome, entendeu? Só depois ele começa a falar e reagindo ao Odo. Sempre reagindo ao Odo. Pra mim, o Crowden tá só descrevendo, ele é um cara muito bom, ele é muito sagaz de perceber, de ler as pessoas com quem ele tá interagindo, e só depois que ele começa a conversar com o Odo, ele começa só a reproduzir aquilo que ele tá percebendo do Odo. E ele mesmo fala que os transmorfos no planeta dele são lendas, é coisa do passado remoto. Mas nem por isso não são verdade. Não disse que não são verdades, mas eu tô dizendo que tudo que ele falou ali, ele tá só reproduzindo o que o Odo era. Não quer dizer que ele tá falando a memória que ele tem. Tô falando por mim. Ale, o que você acha que você queria falar? E eu te interrompi. Eu vou explanar com um pouco mais de tempo agora. Bastante coisa que eu quero falar sobre isso. Primeiro, que eu acho que a interação do Crowden com o Odo nesse episódio funciona muito bem, né? Mérito dos dois atores. O Crowden lá é o Cliff DeYoung, né? Um ator de filmes, inclusive já conhecido na época. Ele tinha feito um filme que eu gostava muito na minha juventude, chamada Admiradora Secreta. Eu lembro, eu adoro esse filme. Então, e outro que eu também gosto é o FX, né? Assassinato Sem Morte. O Brian Brown, Brian Dennehy, também gosto muito desse filme. Então, ele era um ator de secundário, vamos dizer assim, de Hollywood, mas ele era um cara com um rosto conhecido na época, né? E eu acho que essa interação dele com o René Auberjonois é muito boa. Na verdade, né, o René Auberjonois, se ele precisasse interagir com o hidrante, ele ia ser muito bom, né? Agora, interagindo com um cara bom também, entendeu? Interagindo com um cara muito bom, o resultado foi ótimo. Eles realmente levaram o episódio nas costas, porque a gente não tem uma trama B, né? A gente só tem a trama A, é um high concept, literalmente. Eu acho que se a gente for olhar o desenvolvimento do personagem Odo, se a gente for um pouco mais, né, profundamente, a gente consegue pegar algumas coisas interessantes. Vou dar um exemplo. O Odo, ele, nesse episódio, ele meio que abre mão do conceito dele de justiça incondicional, né? Quando ele percebe que os atos aí do Crowden tinham uma justificativa, vamos dizer assim, uma motivação pessoal, e envolvia uma criança. Se a gente for lembrar o episódio Amenalone, que ele estava alucinado lá com o Budan, né? Então tinha sido solto e tal. Ele também conta uma história pro Cisco lá naquele episódio de que ele viu a morte de uma criança bajoriana porque o Ibudan não deu os remédios para os pais, porque os pais não tinham dinheiro para pagar. Então, assim, me parece que o senso de justiça incondicional do Odo, vamos dizer assim, ele abre um precedente quando está envolvendo criança. Então, assim, eu já acho que Não, discordo com aquela discussão que a gente teve sobre o que é lei e o que é justiça, entendeu? O Odo, ele já sabia que as duas esposas do Crowden tinham sido mortas. A hora que ele percebe que tudo que o Crowden tá fazendo é para salvar a filha que ele tá tentando deixar livre daquela justiça, entre aspas, da raça dele, ele entende isso como, peraí, se o pai fez alguma coisa errada, não é a filha que tem que pagar. Isso é justiça. Eu acho que tá completamente coerente com o personagem. Não, mas eu tô dizendo que tá coerente. E eu tô dizendo mais ainda. Eu tô dizendo que ele leva isso mais a ferro e fogo ainda quando tem envolvimento de criança. Enfim, é minha opinião. De qualquer forma, além disso, se a gente for olhar a interação dos personagens durante o episódio, é como você colocou, o Crowden é um cara muito habilidoso. E ele começou a manipular o Odo, dando informações parciais. E o Odo que estava sendo manipulado. Ele falou, olha, esse cara tá me manipulando. Mas de alguma forma, a vontade dele de saber mais sobre a própria origem, né? Ele sempre dava um passo a mais. Dava corda pro cara. E o cara continuava, olha, eu acho que tem um negócio aqui e tal. Então, assim, eu acho que o Odo tava tão intrigado se aquilo que o cara tava falando podia ser, pelo menos, levemente verdade, que de alguma forma ele tava aceitando. E, assim, de outras formas também, gostando de ser manipulado pelo Crowden, entendeu? Pra descobrir, ou pelo menos ter alguma pista da origem dele, sim. Concordo plenamente, Ale. E também para ter algum tipo de justificativa, né, para ele também poder ir atrás dos semelhantes dele. Ele falou, olha, eu tô levando o cara aqui preso e tal, mas o cara tá me levando para uma nebulosa aqui para fugir aqui dos Miradorn e tal. Então mas assim, isso foi acaso, vai. O Odo, quando tirou o cara da estação, a ideia era fugir dos Miradorns. Durante toda a missão, a ideia era levar o cara pro planeta dele. E quando apareceram os Miradorns e vai atirar não sei o que, é que ele se deixa levar pela situação. Então, eu acho que tá tudo dentro do mesmo pacote.
Porque assim, quem nunca, né? Eu gosto de usar essas frases às vezes assim nos podcasts. Quem nunca, né? Foi manipulado na vida. Eu acho que você Entendeu? falou quem nunca em todos os baldes do Odo que você participou até hoje. Então, mas você pode pegar isso como exemplo. Você vê que o Crodo é um cara ardiloso. Ele é ardiloso, mas não quer dizer que ele não seja um cara mau por isso. Ele estava usando, né, desse ardil dele para convencer o Odo para chegar no objetivo dele. Entendeu? Então, assim, pô, quem nunca foi manipulado? Sei lá, num relacionamento amoroso, o que quer que seja, né? Mesmo sentindo que estava sendo manipulado. Então, você foi manipulado, mas você gostou. No fim, você estava gostando, né? Você estava sendo manipulado e estava gostando. É nisso que eu tô querendo chegar, entendeu? Tá, mas naquele momento fazia sentido para você, Fernando. E nesse sentido, fazia também pro Odo ser manipulado. E falou, cara, eu vou ver até onde isso aqui vai, entendeu? Eu preciso saber até onde isso aqui vai. É importante para mim saber até onde isso aqui vai. Se eu, de fato, vou ter contato aqui com os meus semelhantes, entendeu? Então, assim, juntando isso que eu comentei, né, nesse momento, sobre a manipulação, sobre a interação, sobre o Odo olhar essa questão mais justiça com cuidado quando tem criança envolvida, eu acho que esse conjunto de coisas faz com que tenha esse desenvolvimento do personagem, entendeu? Até olhando em retrospectiva em episódios anteriores. Legal. Eu continuo achando que é um episódio que leva de nada a lugar nenhum. Tudo bem. Mari, alguma coisa que o Odo aqui estava tão preocupado com aquela chavinha, você lembrou de falar? Não, eu só acho que a gente pode lembrar aqui que a gente tem falado muito sobre os diretores e tal. Não vou discutir sobre a direção em si, mas no episódio passado a gente teve o David Livingston, que começou no The Nagus, né? E ele é um cara que dirigiu muita coisa. E nesse a gente teve o Heinrich Kolbe, que também, ele na realidade já tinha dirigido o Past Prologue, né? E ele dirigiu, além desse do Vortex, mais 11 episódios de Deep Space Nine. E dirigiu... Ele foi... 16 da nova geração, 18 de Voyager, então é um cara também que a gente vai continuar vendo e é um cara interessante, que Mari, foi bem, né? Ele não só dirigiu todos esses episódios que você falou, mas ele dirigiu o piloto de Voyager. Isso, é o Caretaker. E o All Good Things. Episódios bem complicados. Sim, então, exatamente. É interessante ver que é um cara que vai ter uma certa influência aí nos próximos episódios que a gente vai ver de Deep Space Nine. Não é um Paul Lynch. Não é um Paul Lynch. Definitivamente não. Nossa, mãe. Castanha, alguma coisa que eu não perguntei que você queira falar sobre esse episódio que vai de nada a lugar nenhum? Não sei. Tô em dúvida ainda se a gente viu uma faceta do Odo que não tinha visto ainda. Especialmente no final, né? Que ele meio que dá a chance pra eles continuarem a vida lá em Vulcano. Se bem que eu não sei se é uma bênção ou é uma maldição aí pra Vulcano. Não sei bem. Não, aliás, me diga uma coisa, vocês acham que ele deixou o cara aí porque ele achava que era o mais justo a fazer, ou porque ele não queria ter que cuidar da menina, achou melhor despachar o cara? Eu acho que os produtores não queriam que ele cuidasse da menina, então a saída seria os dois. A menina podia ir pra onde quisesse. Ela não cometeu nenhum crime. O problema era o Crowden. Não, mas o Crowden pediu pro Odo cuidar da filha dele. Ou seja, ele jogou em cima do Odo toda uma responsabilidade que o Odo não queria. Então, será que ele despachou os dois com os vulcanos porque ele realmente achava que era a coisa certa a fazer pro Crowden, porque ele não achava justo que ele fosse preso e que a filha ficasse sem o pai? Ou ele assustou com o negócio de ter que ser responsável por alguém? Fica dúbio aí. Eu sou o Odo. E o Odo é interessante, aliás, tem uma cena muito legal. O Auberjonois é, de novo, fantástico, né? Quando a menina pergunta se ele realmente é um transmorfo, ele dá um sorriso, que eu acho que é o único, né, que o Odo dá. Então é muito legal. Não é o único, é o primeiro que ele dá. É o primeiro. É o primeiro. Não é o único. Até com o texto que a gente vai criticando, o René tá sempre muito bem. Tá sempre em ponto de bala, né? Convicção que ele faz as coisas. O cara é fera mesmo. Não, e ele falando de ir pra casa, né? Um dia a gente vai descobrir onde que é a nossa casa, né, o primo? Ele fala, né, olhando. Aí uma ceninha meio picareta e o cara vai e faz, né? Que foi? O problema não é uma cena picareta sim, mas quando a gente viu de novo o primo dele, na série,
Não, mas aí que tá, eu não sei se é primo, gente. Eu não tô muito certo do que é aquela chave. Porque não é tecnologia domínio. A gente não viu tecnologia do domínio com aquela característica, né? E não é só isso. Sei lá o que é aquela chave. É meio estranha. É um pedacinho de um transmorfo, de alguma forma. Não é. Eu acho que não. Não é. Quando o Odo fica líquido, ele fica dourado, vamos lá, ocre, âmbar. Esse é roxo. Não tem nada a ver com os transmorfos. Não é um pedaço de transmorfo. Certeza que não. Pode ser a unha do transmorfo que caiu aí e pegaram. Pelo amor de Deus. Eu acho estranho porque, por exemplo, se os fundadores tivessem uma tecnologia similar ao morphing deles, a gente, é uma tecnologia, né? Não, mas pode ser uma coisa revelia deles. A gente sabe que os transmorfos não deixariam um pedaço deles por aí, porque qualquer pedacinho deles conta. Aí você tá ajudando os roteiristas. Exatamente. Você tá ajudando bem. Não, sua ideia é boa. A revelia sua ideia é legal. Mas aí você tá ajudando as crianças. Um pedaço porque era interessante. Pô, você tem uma chave aí que se molda do jeito que você quer e tal, entendeu? Que pode Eu não sei se é do jeito que ele queria. Eu acho que a chave se moldava da forma como ela foi criada. É o contrário, você nada, faz. Né? Não foi falado nada, a gente só Você tem a chave, faz a fechadura baseada na chave. Exatamente, pode ser. Alguma coisa assim, exato. Ô Ale, alguma coisa que você queira falar, inclusive sobre o diretor, que não é Paul Lynch, que eu não falei ainda aqui? Não, acho que a Mari já frisou bem aí. O Brent Kolb é um diretor competente, né? A altura aí de Deep Space Nine, tirou um coelho da cartola aí nesse episódio, que não é grandes coisas, mas enfim, direção firme aí. Foi ajudado pelos efeitos especiais, enfim, né? Teve 40 e poucos minutos de bom entretenimento aí. O que eu posso dizer, que a gente não falou, né, em detalhes, foi que, citado pela primeira vez o nome do Morne, e também estabelecido que ele fala bastante, né? E que a gente nunca vê na série, nunca viu, né? Vez. Aliás, eu tava no TB ao vivo ontem e comentei essa questão de que a raça do Morne continua aparecendo toda hora em Discovery e eles continuam sem falar nada em tela. E eu acho que o destaque ruim aí do episódio, o pior pra mim, que a gente também não comentou, foi o figurino lá dos Miradorne, né? Aquela cueca por cima da calça lá, entendeu? A roupa foi estranha. Não, cara, mas a maquiagem até eu tô meio dividido, mas a roupa foi terrível. Não, cara, não dá. Aquela roupa não dá. Aquela cueca por cima da calça ali, bicho. E ainda o corte atrás é igual daqueles, né, femininos americanos dos anos 90. Não dá, né, cara? Nossa senhora. O Ale sempre trazendo... Visão além do alcance, legal. O Ale é o nosso Clodovil aqui. Gente, vamos lá. Nota pro episódio Vortex, Alexandre Bortolucci. Eu dou 2,5 nesse episódio, eu me diverti. Mariana Gamberger. Também, 2,5. Luiz Morne Castanheira. Esse aí caiu com o tempo, acho que eu vou de 2,5 também. E o Odo aqui também vai de 2,5, porque apesar de ser um episódio que vai de nada a lugar nenhum, eu ainda me divirto com ele. Gente, muitíssimo obrigado por estar aqui nos acompanhando. Eu garanto que os episódios vão melhorar com o tempo, tá? Assim, se você nunca assistiu Deep Space Nine, confia, continua assistindo, vai melhorar muito. Vamos agradecer aqui ao meu querido Luiz Morne Castanheira. Valeu! A minha querida amiga Mariana Gamberger. Falou, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. E o sempre inesperado Alexandre Bortolucci. Inesperado mesmo. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade de o cuecão dos Miradores, cara. Caraca, gente. Ninguém ia falar da cueca em cima da calça. O Alexandre falou. Mas tá ridículo, cara. Tá ridículo. Sabe que é pior? Eu tô com o Memory Alpha aberto aqui. E eu tô com a imagem da porra dos gêmeos aqui aberta e eu tô vendo a porra do cuecão por cima da calça. Não, o problema é o ângulo de trás, que é pior ainda, cara. Dá uma olhada no ângulo de trás. Porra, ficou ridículo, cara. Ficou muito ridículo. Gente, muito obrigado por estarem aqui nos acompanhando e nos vemos no próximo balde. Fui!